Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos mais uma vez aqui na lavoura, e nós vamos falar sobre algo muito importante, que é proporcionar um bom ambiente para que as nossas plantas cultivadas se desenvolvam bem, atinjam seu potencial produtivo desejado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre erosão e sobre seus efeitos nocivos no sistema de cultivo. Eu quero falar um pouquinho para vocês como a erosão acontece, tá? E a gente vai usar como referência essa lavoura aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá bem? Então convido vocês para estar comigo nesse vídeo. Muito bem, então como que acontece a erosão hídrica, né? A erosão ocasionada por água, vamos dizer assim, pela água da chuva, né? Pensem comigo, lá na atmosfera, na região onde ficam as nuvens, tem microgotículas de água, né? Talvez alguém já saiba, mas lá nas nuvens não tem água na forma de vapor. Tem água na forma de gotas bem pequenininhas, tão pequenas que elas ficam em suspensão na atmosfera. Como que a chuva acontece? Então, primeiramente tem que ter essa umidade dessas microgotículas. Aí a atmosfera ela precisa ter uma quantidade de núcleos de condensação. O que são núcleos de condensação? Que essa palavra é um pouquinho diferente, né? São partículas de poeira, normalmente partículas de sódio, que estão suspensas na atmosfera e elas têm um poder químico de agrupar essa umidade em gotas maiores. Essas gotas maiores, por consequência, vão agrupando mais gotas e acontece um efeito em cadeia, um efeito dominó, até o momento que essas gotas ficam tão grandes que elas ganham massa e elas atravessam a atmosfera. Aí se forma a gota de chuva, e uma gota de chuva vai formando outra, e assim se elevam exponencialmente as gotas, e assim acontece a chuva. O que acontece? Quando essas gotas ficam grandes, elas ganham um tipo de energia chamada energia potencial gravitacional, lá da física, né? À medida que essas gotas vão descendo, vão atravessando a atmosfera por causa da força de atração da gravidade, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. E essa energia cinética bate no solo e se dissipa, promovendo a erosão, quando não existe nenhum obstáculo viável para frear a velocidade ou para dissipar essa gota de água. Então a erosão, normalmente a gente vê aquelas grandes valas, né, as ossorocas. Isso não é erosão, isso é um processo avançado de erosão. Então eu coloco para vocês aí uma foto de uma vala aí, que é o que a gente não quer, né? Mas muito antes disso, existem etapas do processo erosivo. Então a primeira erosão que acontece é a erosão laminar, né? Erosão que acontece com o impacto da gota de água. Eu vou mostrar para vocês aqui no solo o que é a erosão laminar. Então vejam aqui o processo de erosão laminar, né? Que eu estou tentando aproximar. Então o que acontece aqui, ó? Como esse solo aqui, ele tem uma quantidade muito pequena de palha, ele tem uma exposição da região de cultivo ao impacto da gota de água. Então você consegue ver a formação desses pequenos sulcos. Então a primeira etapa da erosão é a erosão laminar. Vejam aqui o que acontece no solo, tá? O solo está descoberto e ele está exposto a um impacto violento da gota de água. Quando a gota d'água bate no solo, né, milhões de gotas d'água começam a bater no solo, acontece uma desestruturação dos agregados, né? Esses são os agregados. E as argilas, elas começam a migrar para os primeiros milímetros do solo. Isso ocasiona a erosão laminar. Então isso é a primeira etapa do processo erosivo, que pode ser prevenido com uma grossa camada de palha, né? Aí a segunda etapa do processo erosivo é a erosão em sulcos. Então após a erosão laminar, acontece a formação de sulcos, né? Pequenas valas. Essas valas, elas normalmente se orientam para a região mais baixa da topografia
e elas começam a provocar um efeito em cadeia, né? Pequenas valas se tornam valas maiores até a última etapa, que é a erosão em vossoroca. Aí são aquelas grandes valetas, né, de profundidade de metros, que normalmente são necessários investimentos gigantescos para corrigir ou mitigar os efeitos dela. Mas então nós estamos aqui num local que é um exemplo positivo, onde a gente tem uma lavoura que foi implantada com uma grossa camada de palha, né? Então imagine que essa palha ela serve como um amortecedor dessa gota de água. Ela dissipa a energia cinética da gota antes dela entrar em contato com o solo verdadeiramente. Então por isso cultivar com uma camada de palha abundante é muito recomendado, né? A erosão ela acontece normalmente em 3 etapas. A primeira é a laminar, a segunda é em sulco e a terceira é a formação de vossoroca, que são as grandes valas. Como é ideal proceder? É evitar que o primeiro processo aconteça, que é a erosão laminar. Portanto, é crucial cultivar com uma boa camada de palha. Procurem adotar nas suas estratégias de condução dos salhões sempre o cultivo com camadas abundantes de palha de qualidade. Um forte abraço a todos e espero que tenham um ótimo dia.